Muito boa noite, espero que todos estejam bem, ainda nesse distanciamento social. Então hoje nós vamos trazer essa fala, esse assunto para a Casa Mensageiros da Luz, na qual fazemos parte. Então eu espero que todos fiquem bem, que estejam bem, que nós possamos juntos elevar nosso pensamento, nossos sentimentos e nos conectar com a espiritualidade a partir deste momento. Agora vamos fazer a nossa prece de abertura, que todos possam estar tranquilos, agradecendo a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, pela essa oportunidade de estarmos todos juntos, à distância, mas juntos de coração. Que esses sentimentos de bondade, de fraternidade, que nós possamos compartilhar, ofertar a todos os irmãos necessitados, os irmãos que estão nas ruas, nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nos presídios, aqueles irmãos que tiraram a própria vida, que todos recebam esse sentimento de fraternidade, de paz, de tranquilidade. Que também possam ser levados esses sentimentos, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, aos irmãos que deixaram a terra, deixaram o corpo físico nesse momento de pandemia, seus familiares que sofrem, que todos sejam amparados e que nós possamos elevar nesse momento o nosso coração e o nosso pensamento através do tema de hoje. Que assim seja. Bom, o tema de hoje é uma parábola que geralmente nós falamos apenas da parábola em si, só dela, mas essa parábola é muito profunda. Jesus tem uma profundidade muito grande quando criou essa parábola, quando falou ela ao sacerdote, quando contou a ele. Então essa parábola está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item número 2. Esse capítulo é Fora da caridade não há salvação. Então, para começar, eu vou ler essa parábola, o item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15. Diz assim: Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste muito bem. Faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus, tomando novamente a palavra, lhe diz: Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita que também veio daquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas o samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: Trata muito bem este homem, e tudo o que dependeres a mais eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor da lei respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então, vai,
diz Jesus, e faze o mesmo. Lucas 10, 25 a 37. Bom, o que podemos dizer? Começar a falar sobre essa parábola. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos abre o Evangelho, nos dando uma luz para o entendimento, porque nos dá a possibilidade de uma viagem no tempo da história e também uma viagem para dentro de nós. Está lá em Notícias Históricas, no início do Evangelho. E nós vamos conhecer com isso, já que está lá em Notícias Históricas, nós vamos falar rapidamente sobre esses personagens dessa parábola, para entendermos a profundidade desse ensinamento de Jesus. Bom, samaritano. Os samaritanos eram inimigos dos judeus. Eles seguiam apenas as leis de Moisés. Nada mais que havia sido acrescentado. Suas divergências eram unicamente de opinião religiosa, embora a origem das suas crenças eram as mesmas, judeus e samaritanos. E eles construíram um templo na Samaria, onde eles só rezavam lá. Eles não iam a Jerusalém para rezar, para nada, nenhum culto. Esses eram samaritanos, resumindo. E o sacerdote? O sacerdote não é como um padre que a gente conhece hoje. Eles tinham que ir a Jerusalém algumas vezes ao ano. Tinha um trabalho. Dividiam-se entre todos os sacerdotes de Jerusalém para cumprir os turnos de trabalho dentro do templo. E fora dessa escala normal do ano, ainda tinham as 3 festas que os judeus comemoravam. Festas que traziam muitas pessoas que peregrinavam de longas viagens até Jerusalém, porque eles acreditavam que Deus morava lá em Jerusalém, no Monte Sião, assim como alguns de nós ainda creem que existem lugares sagrados e que Deus está apenas lá. Assim eles acreditavam. Essas festas eram as festas da Páscoa, Pentecostes e festa das tendas, que se transformou em Domingo de Ramos mais adiante. Então eles se preparavam para essas festas num ritual que duravam 7 dias. Para essa peregrinação eram preces, sacrifícios de animais, onde eles queimavam sangue em vasilhas, bacias, né? Entre outros, esfregavam as mãos rezando, tantas coisas durante 7 dias. Depois disso, se julgavam purificados. E tinha uma curiosidade que eles não poderiam tocar numa mulher no ciclo menstrual e nem em nenhum cadáver. Entenderam? Nenhum cadáver, porque eles ficariam novamente impuros. Aí eles tinham que voltar, né, fazer todo aquele ritual novamente, perdiam seu turno de trabalho e também perdiam o pagamento, que também era um animal que era sacrificado, que eles levavam para a família como alimento. Também era um pagamento por esse trabalho. Eles tinham que fazer tudo de novo por 7 dias e iam perder a festa, obviamente. São ritos e dogmas, né? Levita. O levita era o assessor, o secretário, né, do sacerdote. Então, ele devia cumprir também os mesmos rituais que o sacerdote. Bom, o que diz a tradição, então, era que todos deveriam ir a Jerusalém, que era o topo do mundo, deviam subir a Jerusalém. Eles achavam que a cidade estava acima de todas as outras do mundo, simbolicamente, claro. Subir para evoluir. Nós já sabemos disso, né, através da doutrina. Deus acima, Deus, luz acima de todos nós. E eles entendiam assim, né, tinham que subir para evoluir. Mas eles viviam um drama. Irmãos não conversavam mais, não se relacionavam por causa de divergências religiosas. Samaritanos e judeus não se relacionavam mais. Eles viviam um drama do fanatismo religioso. Buscavam a Deus, mas não conseguiam confraternizar entre si mesmos. Experimentavam o ódio.
E a história ainda, até hoje, se repete com alguns povos, entre nós homens, seres humanos. Então, Jesus, às vésperas da Páscoa, diz aos apóstolos: preciso ir a Jerusalém. E o que eles entenderam? Que Jesus queria ir fazer aquela peregrinação até Jerusalém, subir. No entendimento deles, Jesus queria cumprir um ritual religioso. Mas eles não entendiam que Jesus queria levar todos eles, todos, para uma experiência espiritual. Experiências de vida eterna, de imortalidade, onde nós só conseguimos quando subimos, não fisicamente, mas emocionalmente, intelectualmente. Subir a vibração, e é preciso que nós desejemos isso, transcender, nos conectar. Porque quando nós sentimos fome, nós nos alimentamos. Mas quando nós sentimos angústia, medo, dor, sofrimento, desespero, nós buscamos um outro tipo de alimento. Nós buscamos alimento para a alma. E assim estamos aqui hoje, distantes, cada um na sua casa, tentando elevar a nossa vibração. Mas, se nós ficarmos pensando nas dificuldades ou o que nós temos que fazer depois que sairmos aqui, de assistirmos essa palestra, se nós ficarmos agarrados nos afazeres que nos aguardam, que nós temos ainda no dia de hoje, nós não vamos subir. Nós não vamos sentir esse alívio, essa conexão com a espiritualidade. E Jesus queria isso deles, que eles transcendessem. Então nós vamos transcender um pouco agora, só para começar, vamos exercitar um pouco. Pensem se tivéssemos certeza de que hoje, no final da noite, nós iríamos desencarnar. Nós estamos preparados? Nós lembramos que nós somos espíritos imortais? Que nós somos apenas viajantes? Que a passagem de volta já está garantida para todos nós? E se fosse hoje mesmo, o que valeu a pena ser vivido? Estamos nos apegando ao quê? Ao que vale a pena ser vivido ou o que não vale a pena ser vivido? O que está prendendo a nossa atenção? É o que vai acabar aqui, nesse plano físico, ou ao que vai permanecer em nós? Talvez alguns aí estejam pensando, mas não era para falar sobre a parábola do bom samaritano? Sim, tudo isso tem a ver com a parábola do bom samaritano. Porque a parábola do bom samaritano, ela começa muito antes daquele momento que Jesus conversa com o sacerdote. Começa lá em Lucas capítulo 9. Tivemos muito tempo nessa quarentena de ler e reler o Evangelho. Esse trecho eu li. E é muito interessante, vale a pena. Começa quando Jesus reúne os apóstolos e convida a todos eles a irem para Jerusalém. Mas eles não sabiam que Jesus iria desencarnar em Jerusalém. Para eles era uma simples viagem, para Jesus uma despedida. E quando nós sabemos que vamos partir, nós valorizamos coisas muito diferentes. Muito diferentes. Talvez alguns entraram aqui hoje para assistir e estão preocupados com a conta no banco. Mas se soubessem que a partida seria hoje, isso não importa mais. Talvez alguns estejam preocupados com a vaidade. Será que eu estou feio, estou feia, estou bonito, estou elegante hoje? Mas se nós fôssemos partir hoje, tanto faz.
Porque quando se aproxima o momento da partida, muitas coisas passam a não ter a importância que nós achávamos que tinha. Então pensavam que eles, que iam a uma festa, que Jesus, diz a eles algo que os deixa assustados. Eu preciso passar pela Samaria. Eles estavam contentes, que parecia que ia uma festa, e Jesus dá essa notícia. Eu preciso passar pela Samaria. Assustados, porque tinham 2 caminhos. Podemos dizer que era o mais fácil, pela beira do rio, verde, muita sombra, água fresca, pessoas. Mas o Jesus, na verdade, preferiu o mais difícil, o mais longo, passar pelo deserto da Samaria, que também era mais ou menos, hoje sabe-se, em torno de 150, 170 quilômetros. Então eles não entenderam. Por quê? Porque eles não sabiam que o desejo de Jesus era, ao se aproximar do sacrifício, do seu sacrifício, aproximar aqueles irmãos que se separaram, aproximar quem se dividiu, trazer o amor para substituir o ódio entre os judeus e os samaritanos. O que Jesus estava tentando fazer era mais ou menos como se uma mãe estivesse no leito de morte, chama seus 2 filhos que já não conversam há 10 anos por desentendimentos, e antes de partir pede que os 2 se acertem, que voltem a conversar. Mais ou menos assim, uma tarefa. Porque não vale a pena cultivar o ódio, porque o ódio nunca dura. O mal não dura para sempre, só o bem, só o amor duram para sempre. Antes de ir embora, então, ele queria deixar como indicação o amor e a paz, e queria passar, então, pela Samaria. Alguns apóstolos foram na frente para tentar uma hospedagem para Jesus, porque era longe, e eles iam caminhar pelo deserto. Veja o sacrifício que Jesus queria fazer para que acontecesse essa conciliação, para semear o amor. E havia uma regra lá naqueles países, e ainda existem alguns até hoje, sobre a hospitalidade. Eles tinham o dever de hospedar, melhor dizendo, peregrinos, viajantes que passavam. Eles tinham sempre em suas casas água fresca, um prato de comida, um lugarzinho ali, um cantinho que eles pudessem descansar, repousar. Isso era muito sério para eles, porque as viagens eram longas e eram feitas a pé. E tinha até uma lenda, um mito, de que quem não hospedasse um viajante, cairia um raio do céu e matava quem não desse hospedagem. Mas isso era lenda urbana, mito mesmo, Os apóstolos então vão aos samaritanos e os samaritanos não dão hospedagem, por eles serem judeus. Eles tentaram argumentos explicando sobre Jesus, mas são judeus, mas é judeu igual. Nós não vamos dar hospedagem, pronto, não deram hospedagem. Foi um ato de crueldade, por desafetos. Os desafetos muitas vezes nos tornam cruéis, às vezes sem percebermos. E os samaritanos naquele exato momento foram cruéis. Os apóstolos voltam então para dar a notícia a Jesus. O João estava mais exaltado sobre que não tinham ganhado a hospedagem, não tinha conseguido, e lembrou da lenda, inclusive, e disse para Jesus, se quisesse, ele poderia chamar fogo do céu para matar todos os samaritanos. Jesus diz a ele então, o Filho do Homem não veio para destruir, veio para salvar. Jesus conectado diretamente com Deus, seguindo Deus, que não nos destrói, mas recupera sempre a todos nós. Jesus seguiu o seu caminho. Nós é que destruímos principalmente aqueles desafetos. Hoje em dia fazemos isso em redes sociais, rotulando e proferindo duras palavras aos desafetos. Mas então eles seguem a viagem pelo deserto, fazendo aquele sacrifício gigantesco. E então chegam a Jerusalém, cansados, com sede,
com fome. Todos então esperavam que alguém os recebesse com algo para comer, uma aguinha fresca, né? Tudo de bom, depois de uma viagem longa pelo deserto. Mas não foi isso que aconteceu. Veio um doutor da lei para testar Jesus, como diz. Tentem imaginar se fôssemos qualquer um de nós, ao chegar, cansado, exausto, com sede, com fome, com sono, precisando descansar, querendo se atirar numa cama, e alguém vem para te testar. Ele queria que Jesus dissesse algo para poder prender Jesus e para poder condená-lo. Um homem que estudou a vida inteira e não tem o mínimo de sensibilidade. Um homem que leu centenas de livros sobre religião não tinha essa sensibilidade, porque os sacerdotes passavam 30, 40 anos estudando Deus e suas leis. E uma pessoa que passa 30, 40 anos estudando Deus não consegue ser sensível ao outro, ao próximo, e não consegue perceber que Jesus estava cansado, que tinha sede. Mas infelizmente nós ainda somos assim também hoje. Nós queremos ter um contato religioso, queremos ter um contato espiritual, queremos um amparo, pedimos amparo para Deus. Mas muitas vezes nós não enxergamos quem está ao nosso lado, que estão precisando de apoio, de amparo, aquele que está ali dormindo na calçada. E nós muitas vezes não enxergamos e não percebemos, porque ou nós não gostamos muito dessa pessoa, ou não conhecemos muito bem ela. Assim então agiu esse doutor da lei. Então ele chega e faz uma pergunta para Jesus. E foi uma pergunta muito inteligente, uma pergunta de cunho espiritual. Que devo fazer para herdar a vida eterna? Lembra da parábola? Por que ele fez essa pergunta? Porque os doutores da lei, eles sabiam que um dia a terra seria um mundo do bem. Não sabiam quando, nem como, e discutiam muito isso nas suas reuniões. Não sabiam também quem ficaria e quem sairia desse mundo do bem que iria um dia acontecer. E concluíram, diante de tantas leis, tantos mandamentos que tinham no Antigo Testamento, inclusive os 10 mandamentos, eles resumiram, para ficar mais fácil para eles, no seu entendimento, apenas a 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu coração e todas as tuas forças, e amar ao próximo como a ti mesmo. Os 2 mandamentos. Esse é o que eles resumiram, todos os outros. Então ele vai até Jesus e faz o teste. Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Ele esperava que Jesus respondesse um desses 2 mandamentos como resposta. E se Jesus respondesse um, ele ia dizer que era o outro. Porque ele não estava interessado em resposta correta ou não. A intenção dele era outra. Ele queria o ódio, Jesus queria a paz, ele queria a disputa. Jesus queria trazer o amor. Jesus então responde para ele com 2 perguntas. O que está escrito na lei? Como lês? As 2 perguntas. Porque muitas vezes, uma coisa é o que está escrito, outra coisa é como nós lemos, como nós interpretamos o texto. E diante daquela atitude moral de Jesus, ele ficou constrangido, apertado. E ele respondeu para Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças, e amarás o próximo como a ti mesmo. E Jesus disse a ele: faz isso e terá a vida eterna. Vejam bem, faz, disse Jesus.
Ele percebeu então que a partir daquele momento ele percebeu que ele não estava mais testando Jesus, era o contrário. E ele ficou então numa situação constrangedora. Porque todos os judeus aprendem desde pequenininho, desde cedo, esses dois mandamentos. Um que era amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Desde cedo eles entendiam isso, certo? Mas, naquele exato momento, Jesus fez aquela pergunta, deixou ele meio confuso, meio constrangido, porque eles rezavam assim 3 vezes por dia, desde pequeno, e diziam sempre: Deus é um, que Deus era um, Deus era um. Nos trouxeram essa condição de que existia apenas um Deus. Mas o nosso coração ainda não é só um. Não é verdade? Claro que não. Porque muitas vezes nós amamos mais o filho que a sogra, mais o irmão que o vizinho. Nosso coração é dividido, não é de todo amor, ele não é um só. Ele é como se fôssemos, vamos usar uma comparação com um quebra-cabeças. Pedaços de amor, pedaços de ódio, pedaços de inveja, pedaços de despeito, pedaços de tristeza. É um coração ainda despedaçado, o nosso. Então, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, era sentimento e sabedoria para os judeus. Por isso o Espírito Verdade nos diz: Espíritas, amai-vos, instruí-vos, amor e inteligência. De toda a tua alma, para o hebreu, era o espírito com o corpo. E isso nós aprendemos que a alma é o espírito encarnado. Ou seja, toda a tua alma é o amor e sabedoria transformadas em gestos e atitudes, por para fora em ações para o próximo. Com todas as tuas forças, isso traduzido naquela época para a língua portuguesa. No hebraico, segundo muitos estudiosos, é com todos os teus tuas propriedades, teu dinheiro, tudo que tinha. A tradição deles, dos judeus, era: tudo que temos tem que estar a serviço de Deus. Tudo que temos deve estar a serviço de Deus. Agora, ouvindo isso, vejam que numa guerra no passado, nossos irmãos dos Estados Unidos gastaram em torno de $1 trilhão numa guerra no passado por interesses próprios e não do próximo. O que aconteceria se eles destinassem esse dinheiro para a África? A África se tornaria, comparando com a situação que vive hoje, um paraíso para aquelas pessoas e os países que tem lá. Por isso eles diziam: tudo que tens, coloca a serviço de Deus, a serviço do bem. Então o doutor da lei sabia de tudo isso, desde pequeno. Há mais de 4.000 anos eles sabem disso. A disputa deles nos seus encontros, nas suas reuniões, era: quem é meu próximo? Essa era a discussão deles. Porque a grande maioria dos judeus entendia, sua grande maioria, que o judeu é o único próximo. Se não for judeu, não é meu próximo. Então, amar só o judeu era o que a maioria entendia. A minoria achava que era amar a humanidade inteira. Mas para a maioria dos judeus, só o judeu era o próximo. Mais ninguém. Só que mais de 2.000 anos se passaram, talvez, desde esse início. Será que isso já mudou em nós? Porque é mais ou menos assim. Tu é espírita? Ah, não, então eu te amo. Não, vem cá, vem comigo. Ah, tu é católico? Ah, não, cheio de dogma. Não, não é meu próximo. Qual é o teu partido? Ah, eu gosto. Ah, não, só gosto do B. Só amo quem é do B. Teu time? Ah, só esse. Não, só torço, só amo quem é do outro. Ainda é assim para nós, para muitos.
Não para a maioria, mas para muitos é. Então, ele pergunta para Jesus, para desafiar Jesus. Quem é meu próximo? Ele faz a pergunta. Agora, lembram da história? Que começa lá em Lucas 9, que eu disse? Que Jesus disse que queria passar pela Samaria, não foram hospedados, lembra? Pelos samaritanos só porque eles eram judeus. João queria chamar fogo do céu para matar todos os samaritanos, lembram disso? Pois é. E o que Jesus faz? Imagina, nós podemos imaginar uma cena. Olha para o doutor da lei, olha para os seus apóstolos, os seus discípulos e conta a parábola do bom samaritano. Olha para um, olha para outro, eles eram judeus. O doutor da lei deve ter ficado apavorado, quase teve um infarto, porque eles eram inimigos. João, que estava exaltado, queria descer fogo do céu, e os seus discípulos deveriam ter ficado com vergonha, quem sabe? Imaginando. E Jesus diz o quê? Que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Se ele descia, era porque ele tinha ido à festa em Jerusalém. Tinha descido. Mas ele foi assaltado. Deixaram ele ali nu, bateram nele, encheram ele de porrada. Levaram tudo. E ele ficou ali, desacordado, desmaiado, jogado no chão. Quem era ele? Jesus não fala quem era ele na parábola. Mas poderia ser um de nós, ou seu filho, ou sua filha. Poderia ser a mãe, uma de nossas mães, ou nosso pai. Poderia ser a pessoa que nós mais amamos jogada ali no chão. Jesus não deu identidade para esse homem, porque a dor também não tem identidade. O católico e o espírita sentem a mesma dor. Quem vota no partido A sente a mesma dor do partido B. Quem tem 2 milhões na conta sente a mesma dor de que quem tem apenas 100 reais. A dor nos nivela, a dor nos iguala. Não importam o sobrenome, a família, a religião, a sua crença política. Não importa a cor da nossa pele e nem o idioma que nós falamos. Dói igual, dói do mesmo jeito, porque a dor iguala a todos nós. Passa então o sacerdote que descia, olha e passa de lado e foi embora. O levita vinha do mesmo lugar, segundo a parábola de Jesus, passa, olha e vai embora. Qual comparação podemos fazer disso? É como se nós fôssemos num centro espírita assistir uma palestra, uma bela palestra, um ótimo expositor, e sai ali na rua, na hora que terminou, todo mundo junto, tem um caído ali no chão, o palestrante passa, olha e vai embora. Aí nós vamos pensar, mas que palestrante é esse? Que é isso? Fala de amor, de Deus, mas na hora de ajudar não ajuda ninguém. Aí depois, logo em seguida, passa o presidente da Casa Espírita. Também olha e passa direto. Que presidente é esse? Entenderam a comparação? O constrangimento do doutor da lei? Na história que Jesus contou, os líderes da religião dele não fizeram nada. É como se Jesus dissesse para ele assim: meu filho, eu estou falando contigo, é para ti isso. É para ti que eu estou falando. Nós chegamos aqui cansados, com sede, com fome, e você estuda Deus há 40 anos e não consegue ser bom. Fala de paz, de espiritualidade, de um ser superior, mas só consegue amar quem concorda contigo, só quem te segue. Você não é sensível à dor humana. Mais ou menos isso nós podemos interpretar. Mais ou menos. Porque o sacerdote e o levita subiram, foram lá para rezar, tiveram uma experiência religiosa, estavam com uma boa vibração, mas quando descem, amavam a Deus
só de coração, não com toda a alma, não com todas as suas forças, as suas posses. Não conseguiam mostrar isso em ações ao próximo, para mostrar que amam a Deus. Mas Jesus então diz assim: mas um samaritano que passava de viagem, subia ou descia para Jerusalém? Nem subia nem descia, porque samaritano não ia rezar em Jerusalém. Ele já tinha o seu templo próprio, ele apenas passava de viagem. Quem for rezar lá foi o sacerdote e foi o levita. Mas na hora de fazer alguma coisa, não fizeram. O samaritano então parou, olhou o homem caído e, como disse Jesus na parábola, foi tocado de compaixão. Encheu-se de misericórdia e de amor, porque poderia ser o meu filho, o meu pai, poderia ser eu. Só o amor dele resolveria? Não, claro que não. Ele teve que usar a sabedoria, ele teve que pensar como poderia ajudar, qual seria a forma de ajudar, interromper a sua viagem, teve que pensar rapidamente em tudo. Portanto, o samaritano ali, que foi tocado de compaixão, amou de todo o coração, usou sentimento e sabedoria. Mas ele poderia ficar em cima do seu cavalo, fazer como nós às vezes ainda fizemos. Muitas vezes olhamos, coitadinho, olhamos assim, né? Coitadinho. Às vezes quando tem alguém ali deitado na rua, olhamos assim, coitadinho, né? Porque às vezes nós estamos fazendo isso, às vezes no sofá da nossa casa. No sofá da nossa casa. Nós olhamos e não conseguimos fazer nada por ninguém. Deve estar doendo muito quando olhamos para uma pessoa que está com dor ou que apanhou na rua. Coitadinha daquela criança que está abandonada. Eu fico muito emocionado com isso. Mas estamos ali na nossa casa. Coitadinho, eu tenho uma dor no peito quando eu vejo uma criança abandonada. Assim somos nós, ainda. Então, o samaritano não, ele amou de toda a sua alma. Desceu do cavalo, passou o vinho, passou azeite nas feridas daquele homem, enfaixou, cuidou, pôs sobre o cavalo, levou para a hospedaria. E quem ia pagar a conta? Ele. Tirou as moedas do bolso com toda a sua força, com todo o seu muito. Ele amou por completo, agiu assim. Amou de todo o coração, de toda a sua alma e de todos os seus recursos. E ainda disse: se for mais caro, eu acerto na volta, mas cuida bem dele. Nesse exato momento, talvez o doutor da lei deveria estar quase desmaiando, né? Pálido, torcendo para Jesus não falar mais nada, não perguntar nada para ele. E Jesus então faz uma pergunta, a pergunta mais importante da parábola do bom samaritano. Qual foi a pergunta do doutor da lei? Quem é meu próximo, né? E nós também fazemos isso durante nosso dia a dia, na nossa vida hoje. Que time tu torce? Qual livro tu mais gosta? Que partido você gosta? E assim vamos selecionando. Mas o que Jesus pergunta na parábola, no final da parábola, é a pergunta diferente. Ele diz: quem se tornou o próximo daquele que caiu? Foi uma pergunta sensacional de Jesus. Porque o sacerdote era um doutor da lei, era inteligente. Então nós vamos perguntar agora aqui intimamente, para todos vocês que estão assistindo, quando nós ouvimos essa parábola do bom samaritano, quem aqui ouve ou lê já se imaginou que era o samaritano? Né? Quem imaginou que era um sacerdote? Quem já se imaginou pensando ser o levita? Eu acredito que ninguém pensou que era Jesus, né? Se pensou, nós vamos ter que fazer um tratamento à distância, um passe,
magnetismo, entendimento, né? Jesus não, né? Mas nenhum de nós imagina de pronto, de primeira vez que ouve, ou algumas vezes, imagina que foi assaltado e está ali no chão, caído, desmaiado, machucado. Nenhum de nós se coloca nessa posição. Porque nós ainda olhamos o próximo, os outros, um pouco de cima. Ah, esse aqui não. Esse é chato, esse aí não dá. Ah, não, esse é assim, esse aqui parece legal, parece gente boa. Olhamos de cima ainda. Só que Jesus, ele se coloca na posição de quem caiu, daquele que está caído. E se fosse alguém daqui, de nós que estamos aqui assistindo, participando, sai ali na rua, encontra um assaltante, ele tira toda a tua roupa, te espanca muito, leva todos os teus bens, te deixa desmaiado, machucado no meio da calçada. Sabe quem é o teu próximo? É aquele que passar e te estender a mão. E com certeza, para esse alguém que nos estender a mão, nós não vamos perguntar se ele é católico ou espírita. Não vai perguntar qual é a cor da pele dele. Não vai perguntar qual time ele torce, qual partido ele vota. Então, quem se tornou o próximo daquele que caiu, perguntou Jesus. O doutor da lei deve ter engolido seco e não conseguiu falar a palavra samaritano. Ele poderia ter dito, né? Samaritano. Mas ele não teve capacidade para dizer isso. Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia. Jesus olha para ele então e diz: então vai e faz o mesmo. E repete ainda, né? Podemos ouvir, talvez ele repetisse: vai e faz o mesmo. Então, nessa conversa que nós tivemos aqui hoje, que só eu falei, né? Não foi muito bem uma conversa, mas a gente está conversando em pensamento e em sentimento, né? Nós podemos pensar que Jesus, aqui hoje conosco, ele está nos perguntando a cada um de nós, você vai ser o próximo de quem a partir de agora? De quem você vai se tornar o próximo? Nos ensinando, quando ele diz, vai primeiro resolver o problema com teu irmão, para depois ofertar ao altar, dizendo que o verdadeiro altar de quem ama não está em Jerusalém, não está em algum lugar que ainda se acha sagrado, mas que está no coração do próximo em que nós vamos ajudar. Lá é o verdadeiro altar. Lá está a caridade, o amor e a sabedoria, que será dada a todos nós e conquistada. Então, que nós possamos lembrar agora de uma história do Chico, que a gente pode ver vídeos, né, hoje no YouTube, e pessoas contando, que ele diz que alguma vez ele estava, quando ele se ficava muito triste, em estado depressivo, Emmanuel convidava ele para ir nas áreas mais pobres, nos bairros pobres, nas vilas, e lá ver a condição daquelas pessoas que estavam vivendo. E ele dizia que ali, naquele momento, ele recuperava suas forças e ficava, inclusive, com vergonha dele mesmo, que tinha vontade de desistir por qualquer dificuldade. Então, que Jesus possa visitar a todos vocês hoje e que nós possamos conseguir ser o próximo de alguém. Muito obrigado pela atenção de vocês. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais que nos acompanharam aqui hoje,
Que nós possamos a cada dia agradecer pelo alimento, pelo trabalho, pelo lar, por todas as lições que vamos aprendendo ao longo dessa jornada, e que possamos a cada dia dizer ao levantar: obrigado, Deus, pela vida, e que seja, Pai, feita a tua vontade e não a nossa, hoje e sempre. Que assim seja. Muita luz, muita paz a todos. Muito obrigado pela atenção.